Vença o medo com a ajuda de Deus. Um estudo de saúde mental dos Estados Unidos publicou dados preocupantes sobre o medo. Segundo as pesquisas, quase 21% das pessoas sofrem de transtorno de ansiedade, ou seja, vive o tempo todo com medo de alguma coisa. E pelo levantamento realizado, esse número é 10 vezes maior do que era há 30 anos. Resumindo, estamos a cada dia mais medrosos. Os medos se transformou nos maiores transtorno psicológico da atualidade e hoje, infelizmente, faz parte da vida da maioria de nós. Eu não estou falando que é errado ter medo. O medo é uma espécie de estado de alerta, muito importante para a nossa sobrevivência. A ausência do medo pode expor uma pessoa à situação de risco, e sem o medo não seríamos capazes de medir a consequência de nossos atos, que poderiam acabar em uma tragédia. No entanto, o que preocupa é o que o medo do exagero pode fazer na vida das pessoas. O medo pode fazer com que elas não sigam em frente e até desistam de sua caminhada. Foi exatamente isso que aconteceu com os homens que Moisés enviou para espiar a terra de Canaã. Vejamos, e deram os seguintes relatórios a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que ali vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muitos grandes. Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão do reconhecimento devora o que nela vivem. Todos que vimos são de grandes estatura. Números 13, 27, 29, 31 e 32. Ao verem Canaã fechada por grandes muralhas e habitada por um povo mais forte, aqueles homens sentiram muito medo e ainda contaminaram a todos os outros. Eles ficaram apavorados só de pensar na possibilidade de terem que guerrear com aqueles adversários. Os israelitas olharam para o tamanho dos oponentes e não para o tamanho do Deus que havia lhes prometido. Você não pode olhar para o tamanho desta guerra, desta prova, desta luta que você está passando, mas é aí que você tem que colocar a sua confiança e ver o tamanho do teu Deus, que tem poder para te conceder um milagre. Vemos aqui para o tamanho do Deus que havia lhe prometido aquela terra. O fruto do medo foi tão negativado que eles chegaram a pensar que teria sido melhor terem ficado no Egito, onde eram escravos. Porém, um homem calou todos aqueles medrosos. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos no nome de Jesus. Número 13:30. No momento em que todos reclamavam e choravam, Caleb, que também havia ido espiar Canaã, não se esqueceu do que Deus servia. Aleluia. Pois mais que a cidade estivesse cercada e que lá viesse gigantes, ele sabia que o Senhor não volta atrás com as suas promessas. Caleb preferiu ser guiado por Deus e não pelo medo. Quem você decide ser? Quando passamos pela provação ou nos deparamos com o desafio que estamos para enfrentar, nós temos duas opções: agir como israelita. O problema não é sentir medo, é sim o que você irá fazer com o medo e que está sentindo. Se escolher essa opção, fatalmente você será dominado, derrotado antes mesmo da batalha começar. Seria como chegar até Deus e dizer: me desculpe, mas esse problema é grande demais para o Senhor. Seu poder e sua glória não será o suficiente para vencê-lo, então prefiro desistir. Segundo, agir como Caleb, mesmo com medo do tamanho do inimigo. Se você escolher ser como Caleb, você não deixará que esse sentimento te domine. Pelo contrário, você se lembrará que não existem muralhas nem gigantes que não possam ser destruídos pela mão do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos ensina a sermos fortes e corajosos, porque temos Deus ao nosso lado. Que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos